Hélio Lacerda, eu queria que o senhor falasse pra gente, na sua opinião, quais os principais problemas que a cidade de Governador Valadares enfrenta hoje no sentido de oferecer uma melhor qualidade de vida, uma solução mais ágil, mais rápida aos moradores de Valadares? Eu acho que o nosso primeiro grande problema aqui é a água. Nós somos submetidos a tomar essa água do Rio Doce, contaminada pela lama da Samarco já há 5 anos, e não temos previsão de quando isso será resolvido. É um processo iniciado, muito lento, e está interrompido no momento a captação de água do rio aqui, do Rio Santo Antônio. Outro grande problema que nós temos é a questão da mobilidade urbana. A cidade cresceu, esparramou, a cidade expandiu, e nós ficamos aí sem uma modernização do grande centro. Então há um tumulto, há um acúmulo de trânsito no centro da cidade, é muito difícil o deslocamento, então é outro fator também complicado. E os velhos problemas crônicos nós temos: a Ponte São Raimundo, aeroporto, o mergulhão, teatro fechado, esgoto 100% sem tratamento. Nós somos até motivo de repercussão nacional na cidade com 0% de tratamento. Temos aí a ET inacabada, inoperante. Então é o seguinte, problemas graves, estruturais, que precisam ser enfrentados com coragem e também com apoio, né? Porque precisa de recurso dos governos maiores, no caso do Estado e da União, porque o município não dispõe de recurso próprio para isso. Então eu creio que esses são os problemas mais graves que aflige a população e que precisa ser enfrentado de maneira mais corajosa e de imediato. O senhor tocou num assunto aí que me lembrou uma situação há uns 4 anos atrás, onde uma certa prefeita foi a público, na frente de uma câmera, dizer que a água de Valadares estava totalmente própria para o consumo humano, e agora, 4 anos depois, o senhor vem falar que não está. Na verdade, fala um pra gente sobre isso. Na verdade é o seguinte, a água pode estar própria, agora cada um tem a sua consciência de escolher o que é bom para a sua saúde, né? Eu acredito que ela não está própria, porque a agressão que o rio sofreu, o leito sofreu do rio, ele já deve estar aí com lama até hoje na base, embaixo. Então, assim, vem essa água. O nosso esgoto é lançado no rio, então além da lama da Samarco, todo o esgoto que está acima do SAI, que é captado, ele é lançado no Rio Doce. Então, como é que a água é própria? Ela pode estar própria, mas não está adequada, não está o ideal. Então, o ser humano vai gerindo e, com o tempo, haverá consequências disso aí. Então, assim, pode ter falado lá atrás, mas como cidadão, hoje eu não vejo que é uma água saudável para se tomar, inclusive da torneira, como é no caso dos países de algumas cidades em melhores condições do que a nós, né? Falando em SAI, não está na pauta não, mas lembrei de uma situação interessante que eu queria que o senhor expressasse a sua opinião para a gente. Viralizou nas redes sociais um vídeo aí sobre o prefeito atual, falando que, isso em 30 de janeiro de 2018, ele falando que dentro de uma semana Valadares teria 20% de esgoto tratado. Graças a Deus, viralizou na rede social, até que enfim viralizou em rede nacional, um vídeo da notícia de Valadares, pelo amor de Deus. Um bolo de aniversário para esse povo aí que conseguiu colocar essa notícia em rede nacional, porque parece que está combinado que o que acontece aqui fica aqui. Mas eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse pronunciamento do prefeito, falando que teríamos 20% de esgoto tratado naquela semana, isso há 2 anos atrás, há 2 anos e 2 meses atrás, há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás ele falando que teríamos 20% de esgoto tratado. Agora, mais de 2 anos depois, ainda estamos em 0% de esgoto tratado, e eles vêm com a nota oficial dizendo que a culpa é do antigo diretor do SAI, que passou informações erradas para o prefeito que ele indicou. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu acredito o seguinte, é o tal do fazer promessa de campanha e promessa de governo. Não existe essa possibilidade, trabalha-se com compromisso. Fez o compromisso, você tem que cumprir. Se você não pode cumprir, então não faça o compromisso. Se você não sabe se vai cumprir, não assuma o compromisso. Então, anunciar que tem, que vai fazer, mas depois não acompanha, porque quando você emite a palavra, você tem que ficar acompanhando, controlando e rastreando. Só um detalhe, não foi promessa de campanha, ele falou dia 30 de janeiro de 2018. Sim, mas na verdade não fez a promessa no meio do governo, porque realmente a cidade tinha 0, estava com 0 já na metade. Então, assim, é um compromisso que foi feito, então, dessa maneira, pode ser visto assim, mas ele não foi cumprido, por quê? Também você falar, se você é gestor, você tem certo compromisso, uma obrigação, até funcional, de rastrear, acompanhar e controlar o que você fala, o que tem que ser feito, né? Porque gestão é equipe. E você, como líder máximo, você tem um dever de estar à frente dos problemas principais.
E esse é um problema crucial, um problema essencial, ele afeta diretamente o problema de saúde e a vida das pessoas. Então o gestor tem que andar com isso na ponta da caneta, todos os dias, cobrando, fiscalizando para que seja cumprido. Se não fez 20% em 2 anos, certamente não é agora, nos 5 meses, que vai cumprir alguma coisa. Então é isso que precisa ser acompanhado. É o papel do líder, o papel do gestor, estar à frente acompanhando, pelo menos 20% dos problemas que representam 80% da dificuldade. É aquelas grandes demandas que afetam diretamente a todos, a grande parte da população. Realmente, a gente espera um dia termos políticos que, de fato, façam das suas palavras um código de honra e realmente cumpram com aquilo que sai da boca deles e não sejam só palavras lançadas ao vento. Porque o que a gente mais precisa é de políticos que falem não, mas que seja um não que é não. O dia que você falar sim, seja sim. Edson, isso é o seguinte, é a questão assim, então vamos voltar lá durante a campanha passada, tinha os pré-candidatos e depois viraram candidatos, e eles pegaram e apresentaram um programa para a comunidade. O que é que a comunidade fez? Escolhe, elege um daquelas pessoas que tem um programa que lhe atenda de alguma forma, de alguma parte, ele atende em parte. Chega na execução, quando ele assume a cadeira, ele pega o plano que ele apresentou, as propostas, as ideias que ele teve, o pensamento para a cidade, para a comunidade, deixa de lado e vai cumprir e impor a comunidade o que ele quer. Esquece o compromisso, esquece a obrigação. Isso não é gestão, isso não é liderança, isso não é compromisso. Então as coisas não podem acontecer assim. Se nós estamos aqui falando o que pensamos, falando o que nós imaginamos para a cidade, o que desejamos para ela, se isso se tornar realidade, nós temos a obrigação de cumprir isso. E se não cumprir, ser sincero, honesto, assumir a responsabilidade, dizer não cumpri por isso, não tive a condição, para a comunidade saber e entender, de repente a comunidade compreende isso. Que nem tudo é possível às vezes, que nem tudo depende de um só. E outra, política depende de relacionamento, depende de forças, e aí tem forças antagônicas, tem outros interesses contra. Haja vista aí a grande dificuldade que o nosso presidente tem de conduzir o país, com tanta gente dividindo e atrapalhando o governo, né? Propositalmente, sem fundamento. Então é preciso que o líder ele esteja cercado desses compromissos. O que eu sempre falo aqui é que nenhuma verdade é absoluta. Toda verdade tem dois lados e talvez a minha verdade que contraria os seus interesses se confronta com a sua verdade que contradiz a minha verdade. Mas não quer dizer que a sua verdade seja mentira. Quer dizer que do seu ponto de vista, aquilo é verdade. Mas do meu ponto de vista, eu prefiro focar naquilo que não é tão verdadeiro sobre o que você fala. E aí, de repente, quando tem uma polêmica que envolve o senhor, e o senhor resolve se esconder de dar explicações sobre aquilo, o senhor deixa margem para que o povo entenda do jeito que quiser, tirem as conclusões que quiserem, sem ouvir a opinião do senhor. Esse é o papel do homem público. Ele tá exposto tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Então ele tem que estar lá para responder por isso mesmo, não adianta esconder. Se você não aparece, não justifica, ou não tem um setor de comunicação, um representante que fale por você, vai ficar a versão de quem está falando. Então é preciso você encarar, responder, assumir a responsabilidade da falha, da deficiência, fazer a meia-culpa. Isso não é normal, isso é natural. Nem tudo é possível como a gente quer. O que não pode é quem tem o direito de cobrar ficar sem a resposta correta, honesta e clara para que ele entenda o que está acontecendo. Exatamente, nem tudo é possível, mas uma coisa que é possível para todo mundo é ser verdadeiro. Com certeza. Isso sim é possível. Se você errou, assuma os seus erros, seja homem ou seja mulher o bastante para assumir as consequências das suas ações. É isso que o eleitor espera de você. Ele não espera que você fale sim sempre, que você estenda a mão para ele sempre. Ele quer que você seja verdadeiro. Pode, não pode, vai fazer, não vai fazer. Simples assim. Que aí a pessoa que precisa daquela demanda, ele não vai esperar do senhor mais do que o senhor pode oferecer para ele. A mesma coisa o eleitor. O senhor chega para o eleitor para pedir o voto para o cara, ele... Vou votar no sei e tal, mas de repente ele já tem outro que defende as bandeiras dele, já tem outro com quem ele tem dívidas de gratidão, já tem um parente em que ele votar. Vou votar no sei. Não dá. Assim como eu espero que o eleitor seja verdadeiro, eu também espero que o político seja verdadeiro. Na minha cidade, como eu sempre lembro, na minha cidade tem um prefeito que todo mundo fala que o cara é o ser humano mais ignorante do mundo. Por quê? Porque se ele tiver de falar não pro senhor, ele não mede palavras não, ele fala não e pronto. Se ele tiver de falar não pro senhor porque o senhor é eleitor do adversário, ele fala não porque você é eleitor do adversário. E é assim, ele não mede palavras. Eu acho que o político tem que ser assim. O político tem que ser ele, independente de se ele vai ou não perder um voto.
Na É assim que verdade, tem que ser. o Ellison, o não é a ignorância, o não é a rejeição. É apenas um lado, ou 50% sim, 50% não. Então o cara está sendo transparente, está sendo leal, está sendo bacana, verdadeiro. Olha, não dá para mim, não. Aí pronto, você não pode nem querer sim o tempo todo, né? É o equilíbrio, né? Então o cara não pode. Nessas horas eu que canto mal pra caramba, lembro muito de um hino que diz: aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar. É assim, do mesmo jeito que você aceita o sim de um político com os braços abertos, aceite também o não, porque o não pode estar sendo sincero. É melhor do que te dar um sim com falsidade. O cidadão tem o direito de dizer não também, uai. O outro lá tem direito de dizer não, não é obrigado. Tem a livre escolha, a liberdade de escolha, liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de opção. Então isso aí, ó. Né? Eu tenho um primo em primeiro grau, que é vereador em Periquito. Há 2 meses da eleição chegou pra mim: Hélio, tô precisando conversar com você e tal. Ele também me chama de Hélio, como senhor. Tô precisando conversar com você e tal. Veio com aquele papo, falou das propostas de campanha dele e tal. Falei: velho, infelizmente eu não posso, porque eu tenho um compromisso moral de votar em alguém. Ele me virou as costas por causa disso? Não. Tudo que eu precisei dele nesses 4 anos, ele se elegeu, na época eu tinha uma lanchonete, ele foi comemorar a eleição dele na minha lanchonete, chegou lá, fui dar os parabéns, viu como seria fácil falar pra você que um dos seus votos foi meu? Mas se não seria, pra que eu ia mentir? Nesses 4 anos, ele como vereador, não teve uma vez que eu precisei dele que ele não estivesse à minha disposição. Até mês passado eu era pré-candidato a vereador na minha cidade e nem por isso ele deixou de me ajudar todas as vezes que eu precisei, porque ele sabe que o voto não é tudo que o senhor pode me dar. Talvez o senhor me negue o voto, talvez o senhor tenha compromisso com o voto, mas talvez, de repente, eu estou morrendo ali, o senhor é a única pessoa que pode me estender a mão. Aí o senhor lembra, aquele cara, eu precisei dele, ele precisava de mim, e foi verdadeiro comigo falando que não podia votar em mim. E é o que acontece, é o que eu espero de todo político. Dando sequência